Prova da UniOeste de 2021, vamos começar pela questão número 15. Então, olha só, gente. Em maio de 2019, com a adoção do oficial novo Sistema Internacional, um passo adiante será dado, levando para além do nosso pequeno planeta as definições e unidades do Sistema Internacional. Lembra lá que SI é Sistema Internacional. As definições de unidade do novo sistema passam a ser universais, olha que lindo. E para a ciência isso é um progresso formidável. Então, basicamente, o que aconteceu lá em 2019, gente, é que as grandezas básicas da física, né, que medem, por exemplo, comprimento, massa, tempo, elas mudaram a sua forma de medida. Antes eram coisas que eram meio relativas, e agora eles padronizaram de uma forma nova. E a partir disso, né, que é uma cartilha, que eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma conferida, ele faz as assertivas aqui, né, ó. Então, considere as seguintes assertivas sobre o novo SI, em vigor a partir de maio, e assinale o que for correto. Então, basicamente, para a gente resolver essa questão, a gente precisa basicamente saber o que são essas grandezas e como elas são medidas atualmente. Então, a gente precisa saber dessa rodinha aqui, ó. Essa rodinha eu tirei da cartilha para vocês entenderem graficamente, e a gente vai comentar um pouquinho dela antes da gente ler as afirmativas e fazer a questão. Então, olha só, são 7 grandezas básicas que existem na física. Então, eu vou falar delas ali, ó. Primeiro, começando ali pelo quilograma. Então, a massa é medida em quilograma, o comprimento é medido em metros, o tempo é medido em segundos, a corrente elétrica é medida em amperes, a temperatura é medida em Kelvin, quantidade de matéria é medida em mol e intensidade luminosa é medida em candela. Então, o que acontece? Cada uma dessas grandezas aqui, antigamente era medida de uma forma, e agora eles padronizaram utilizando constantes. Vou falar alguma delas, como era medida, depois eu falo como passou a ser medido. Então, falando basicamente antes, como era antes. O quilo, gente, ele era medido a partir de um protótipo. Então, tinha um protótipo ali, né, que era 1 quilo. Beleza, coisa totalmente relativa, né? O comprimento, que é em metros, ele é em relação à trajetória da luz. Então, esse era basicamente o único que era um valor que era sempre muito bem colocado, né, porque a velocidade da luz é constante. O tempo, que era medido em segundos, ele é em relação à radiação de Césio, basicamente, a gente está aqui, só que sem algumas considerações. A intensidade de corrente elétrica, que é medida em amperes, era um experimento muito louco. Eram como se fossem 2 fios retilíneos a 1 metro de distância um do outro, no vácuo, com dimensão desprezível, que exerciam entre eles uma força de tantos newtons lá. Então, é uma coisa nada a ver, né? Também, a medida de temperatura, ela era em relação a uma fração do ponto triplo da água, só que na época lá, esse ponto triplo da água era uma coisa que era meio variável, porque a água é muito complexa, né? Nós temos também a quantidade de matéria, que era uma certa quantidade de massa de carbono, muito louco, e a intensidade luminosa, que era em relação à candela, né? Que era em relação a determinada frequência da luz. Então, isso era como medida antigamente. E agora passou a ser em relação a constantes físicas, constantes universais. Então, olha só que legal. O quilo, gente, ele passou a depender da constante de Planck. Então, se você observar aqui, ó, a constante de Planck é essa constante em joule por segundo aqui. O comprimento passa a ser, né, em relação à velocidade da luz no vácuo. O segundo, que é a medida de tempo, ele é em relação ao Césio 1333, né, que seria em relação a essas constantes que eu coloquei aqui, né, 0 Kelvin e aquela frequência ali de desdobramento. A intensidade de corrente elétrica agora vai ser proporcional ali, ó, à carga elementar. A temperatura agora vai ser em relação à constante de Boltzmann. Quantidade de matéria medida em mols vai ser em relação à constante de Avogadro. E olha só, o candela, esse aqui é o mais difícil de entender, mas ele tem a ver com a radiação também monocromática, só que essa unidade que ele tem, ele depende de outras grandezas que dependem de constantes. Então, ele também é um valor muito mais preciso. E a partir disso, nós vamos ler. Olha lá. Afirmativa número 1. A constante de Planck é a nova unidade da medida do sistema internacional? Não. A constante de Planck, ela mede o quilograma, né? Só mudou essa unidade de medida. Então, a afirmativa 1 está errada. 2. A unidade de medida quilograma, Kelvin e mol foram substituídas por Planck, Boltzmann e Avogadro? Nada a ver, né? Elas foram substituídas na forma de medir o quilograma, Kelvin e o mol, mas não vai substituir a unidade. E olha só,
As grandezas básicas, igual eu falei para vocês, ó, massa, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância, tempo, comprimento e intensidade luminosa, têm o valor de suas unidades estabelecidas a partir de constantes universais. Correta. Então, em relação a essa questão número 15, apenas a assertiva número 3 é correta. Espero ter ajudado. Bom estudo para você.